Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é a baixa estima de quem faz amarração amorosa. Bom, esse tema pode ser considerado por alguns irmãos como um tema polêmico, mas eu acredito que as pessoas que fazem amarração amorosa sabem ou deveriam saber muito bem quais são os problemas, os karmas adquiridos quando esse processo é feito, quando esse ato magístico é feito. Infelizmente, tem pessoas que acham correto fazer amarrações amorosas. E aqui eu já digo, eu respeito o pensamento, a ideia de todo mundo. Cada um sabe o que faz, cada um sabe de si. Mas eu não faço amarração amorosa e sou contra. Uma das coisas que eu prego aqui na terreira, na Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, é que o pessoal não faça amarração amorosa. Mas se alguém quiser fazer, desde que não venha pedir para mim, porque eu não vou fazer mesmo, cada um faz o que quiser, né? Então, cada um tem livre-arbítrio. Se Deus dá livre-arbítrio para as pessoas fazerem o que quiserem, quem sou eu, né? Para ficar querendo tirar o livre-arbítrio das pessoas. Existem normalmente 3 indivíduos que estão envolvidos no processo ou ato magístico de uma amarração amorosa. Número 1, a pessoa que deseja fazer a amarração para alguém que deseja ficar forçadamente. Número 2, a pessoa que vai ser amarrada, no caso a vítima. E número 3, na maioria dos casos, o feiticeiro ou a feiticeira negativa que vai fazer o trabalho de amarração amorosa e que vai cobrar um valor significativo, muitas vezes significativo, pelo trabalho. Por via de regra, uma amarração amorosa começa quando alguém que faz parte de um casal é rejeitado e não aceita essa rejeição. Daí, por questões de egoísmo, orgulho e baixa estima, essa pessoa recorre a uma amarração com o intuito de fazer o parceiro ou parceira que lhe abandonou voltar, ou até mesmo mantê-lo a qualquer custo numa relação que não tinha mais sentido. Com o intuito de resolver esses problemas, dezenas de dirigentes espirituais, pais de santos, médiuns e por vezes até charlatões oferecem trabalhos de amarração. E assim sendo, ganham popularidade, notoriedade e bastante dinheiro. O caráter dessas pessoas que fazem amarração amorosa certamente é duvidoso, para não falar inexistente ou baixo, porque tais trabalhos desrespeitam o livre-arbítrio das pessoas que decidiram não querer ficar mais com uma pessoa. Então, como eu falei no início desse áudio ou vídeo, é importante a gente respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Isso é uma coisa que eu sei e eu aprendi, principalmente quando eu fazia parte do kardecismo, né? Na verdade, nem era um kardecismo puro, mas uma casa universalista, e eu comecei a entender, né, que muitos problemas espirituais que as pessoas sofrem são devido à falta do desrespeito, né? A falta do respeito, aliás. A falta de respeitar o livre-arbítrio daquela pessoa próxima com quem a pessoa está. Isso em várias situações, não só em questões de amarração. Algumas questões são importantes serem comentadas sobre amarrações amorosas que algumas pessoas não contam. E talvez você aí que está assistindo esse vídeo não saiba.
Se considerarmos um casal formado por um homem e uma mulher, por exemplo, pode ser qualquer tipo de casal, tá? E o homem decide que não quer mais ficar com essa mulher. Precisamos considerar que uma das hipóteses dessa separação seja porque essa mulher não tenha sido uma boa esposa, namorada ou companheira. E por esse motivo esse homem resolveu se separar. Ou poderia ser o contrário. Às vezes acontece também muito de homens procurarem amarração amorosa para forçar a mulher a ficar com ele. Porque não foram bons maridos. Bom, normalmente a pessoa mais tóxica, isso eu tenho certeza, a pessoa mais tóxica, a pessoa mais desregrada e negativa de uma relação que foi encerrada é a pessoa que procura uma amarração para reparar aquele problema, que ela mesma causou e que trouxe o fim da relação. Normalmente é por aí. É muito difícil. Eu posso dizer assim que 98% é a pessoa mais tóxica da relação que procura a amarração, que procura, que vai querer com que o outro volte através de uma amarração amorosa, de um trabalho de relação amorosa. Logo, quando a amarração é feita, o livre-arbítrio, a escolha de não ficar mais com aquela pessoa tóxica, desajustada e negativa, não é respeitado. Vejam bem. Tá? E eu estou fazendo esse áudio e eu sei que algumas pessoas vão até falar, mas tem gente que faz e não sabe que existe uma causa e efeito. Gente, eu não acredito muito nisso. É muito difícil uma pessoa que faz amarração amorosa não saber que aquilo ali é um ato errado. Esse processo de desrespeito é lógico, vejam bem, que gera um karma para quem não aceitou o rompimento do relacionamento. Esse karma é sério e tem consequências muito ruins. Tá? Isso eu posso dizer, e repetindo, aliás, o que eu disse. Então, muitos dos problemas que as pessoas têm na vida, muitos dos problemas espirituais que eu vejo que as pessoas têm, é devido a essa falta de respeito com o seu semelhante. Por vezes, a amarração amorosa ou forçação de barra, como algumas pessoas costumam definir o procedimento, acabam fazendo com que um ou outro cônjuge da relação deixe de conhecer uma terceira pessoa que iria lhe fazer mais feliz. E por egoísmo, aquelas duas pessoas que não deveriam mais estar juntas vivem uma vida ou um relacionamento tóxico, muitas vezes insuportável, por algum tempo, porque uma pessoa foi egoísta ou teve um grande processo de baixa estima, etc, etc, etc. Então, aquelas duas pessoas ali que estão numa relação forçada, tanto uma quanto a outra, elas são impedidas de conhecer uma pessoa melhor. Então temos que considerar isso, gente. É uma coisa muito importante que a gente vem aprendendo ao longo do tempo na religião, atendendo pessoas, desmanchando trabalhos, etc, etc, etc. Uma outra informação conveniente é que a pessoa que faz amarração ou paga para alguém fazer, além de não respeitar a pessoa amada, a vontade dessa pessoa de sair de uma relação, ela também não respeita as entidades, o anjo guardião, os guias protetores e guardiões da sua vítima. Normalmente, vemos nos bastidores das religiões, Umbanda, Quimbanda e demais cultos de nação, cônjuges
bajulando e comprando, entre aspas, né? As entidades dos seus companheiros com o intuito de comprar, convencer, né? De comprar forçosamente a graça, a bênção ou o perdão daquela entidade que certamente sabe que aquela pessoa mantém seu filho ou protegido à base de amarrações. Então isso é uma coisa que eu já vi acontecer em algumas casas de religião, e a gente sabe, quem tem mais tempo de religião sabe que isso acontece. Certa vez, eu nunca mais me esqueci de uma história. Tem várias histórias que eu poderia falar aqui, mas ia deixar o áudio muito grande, né? Certa vez, uma colega, que ela não era médium, mas ela gostava de frequentar terreiros, me narrou um diálogo entristecedor entre duas outras pessoas que eu também conhecia. Ela sabia que eu conhecia essas pessoas, tá? Mas mesmo assim ela veio e me contou. Eram duas mulheres, uma mais nova e uma mais velha. Então essas mulheres entraram, essas duas, né, essa mulher e essa moça entraram num diálogo. Nesse diálogo, a moça mais nova comentava com a mais velha que seu namorado estava se afastando dela. Mas ela estava triste, porque gostava muito do rapaz e sentia que iria perdê-lo. Essa mulher mais nova, que pertencia a um culto de nação, era, no caso de Batuque ou Candomblé, eu não sei, logo indicou que a moça fizesse uma amarração para trazer o namorado de volta. Essa moça, que era um bandista e não conhecia muito a religião, estava ali há pouco tempo na religião, acho que uns 4, 5 anos na religião, eu não me lembro muito bem, respondeu que foi orientada pelo seu dirigente espiritual a não fazer esse tipo de trabalho espiritual. Mas a mulher mais velha replicou dizendo que trabalhos de amarração são normais e todo mundo faz. Ela, inclusive, relatou que mantinha o seu casamento fazendo, de vez em quando, um trabalhinho para adoçar o marido. Coisinha boba, né? Bom, e essa mulher continuou falando ali, ó, na frente, né, da minha colega, falando com essa moça. Ela contou também para a moça que, tempos atrás, seu marido recebeu uma promoção no emprego e até comprou um carro novo. E andou sugerindo, durante algumas discussões que tiveram, que às vezes pensava em se separar dela. Rapidamente, essa mulher, que era filha de santo, e que recentemente tinha feito santo, lá na casa da mãe fulana de tal, eu não vou citar nomes aqui, procurou a sua mãe de santo, que a orientou a fazer um trabalho de amarração mais forte, pois não era justo, né, que a sua filha perdesse seu marido logo naquele momento que ele estava bem financeiramente. Aí eu fico perguntando, talvez se ele não tivesse bem financeiramente, talvez não valesse a pena fazer, né, essa amarração, o que passa pela cabeça das pessoas, né? Só Deus para saber. Conversa vai, conversa vem, e a mulher mais velha concluiu que havia feito a amarração e foi além disso. Contou para aquela moça que a sua filha também usava do mesmo procedimento e que seu filho, que era jovem, mas ainda não tinha ninguém em vista, seria fortemente aconselhado a usar o procedimento. É engraçado ou é triste, mas é um caso que aconteceu. A moça acabou seguindo o conselho daquela mulher e saiu do terreiro de Umbanda, seu terreiro de Umbanda, que não fazia amarrações, e começou a frequentar o terreiro da sua nova orientadora e amiga. Olha que amiga. No final do relato, a minha colega declarou que não compreendia como aquela sua colega mais velha, né, a nossa conhecida,
tinha coragem de conversar com a moça ali na sua frente, coisas tão sérias e pessoais, e dizer sem arrependimento nenhum. Ela dizia assim para mim, ela não tinha arrependimento nenhum. Que ela não se arrependeu, aliás, em nenhum momento, que ela não tinha vergonha de estar com seu marido até aquele momento porque havia feito uma amarração. Ela dizia assim que, do contrário, provavelmente ele não estaria mais com ela. Essa minha colega que me narrou esse caso, ela me perguntava com uma certa tristeza no olhar, cadê a autoestima dessa pessoa? Cadê a autoestima? Cadê o amor próprio dessa pessoa? Bom, depois eu descobri que ela me contou essa história, essa minha colega me contou essa história porque ela sabia já que eu era um bandista, mas não conhecia quais eram, aliás, as coisas que eu fazia e não fazia. E ela pensava, no início, quando ela me contou essa história, ela pensava que eu era a favor disso. E aí, no fim, eu acabei dizendo para ela, não, eu não sou a favor disso, né? Como eu vou contar para vocês aqui agora no final. Aí, então, naquele momento, eu respondi para ela assim, ó. Eu respondi com outra pergunta. Eu perguntei assim, cadê o caráter dessa sua amiga? E aí eu fiz outra pergunta, né? Eu perguntei assim, cadê a responsabilidade e o bom senso da dirigente espiritual, ou mãe de santo, fulana de tal, que cuida, ou que deveria cuidar espiritualmente dessa mulher, né? Dessa mulher mais velha, que deixa, além disso, propaga esse tipo de ideia no seu terreiro. Aí ela perguntou assim, eu não sei. Bom, se tu não sabe, eu também não sei. Em algum lugar lá no fim do mundo deve ditar a autoestima e o amor próprio dessa tua colega. E aí eu continuei falando, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Então, assim, é muito triste a gente ver isso de pessoas que são pseudo-dirigentes espirituais, pseudo-pais de santo, que deveriam cuidar, orientar as pessoas e ainda propagam um tipo de coisa que eles sabem que é errado, que vai gerar um karma, que vai gerar uma causa e efeito que não vai ficar assim. Porque a gente sabe que o livre-arbítrio das pessoas tem que ser respeitado. Tá? Então isso aí é uma coisa bem séria que algumas pessoas não conseguem compreender. Mas, como eu falo sempre aqui, eu respeito, né? Aí eu coloco em pauta a importância de saber o lugar onde você está se metendo. Saber se aquele terreiro, seja de umbanda, de candomblé, de quimbanda ou até de batuque, é um lugar onde se exalte o caráter dos irmãos ou filhos de santo, onde se exalte o amor próprio, os bons sentimentos, coisas boas. Para escolher uma casa de religião hoje em dia, precisamos considerar tudo isso. E principalmente se aquele dirigente ou pai de santo está realmente preocupado com o bem e a evolução moral e espiritual. Eu vou repetir: evolução moral e espiritual do médium iniciante. E não somente com o dinheiro dele, com o poder que normalmente um dirigente espiritual ou pai de santo deseja exercer sobre aquela pessoa. Vejam bem. Existem casos em que o indivíduo só vai saber realmente quem é o seu dirigente ou pai de santo, quais são as verdadeiras intenções desse sacerdote quando os médios iniciantes já estão ligados à casa ou ligados àquele sacerdote. No meu entender, os trabalhos de amarração não devem ser usados, pois, de um lado, o livre-arbítrio de quem quis separar deve ser respeitado. E do outro, da pessoa que deseja forçar um relacionamento que chegou ao fim, deve ser desenvolvido o amor próprio, o caráter e, em muitos casos, até mesmo a autoestima.
Bom, então eu poderia falar para vocês aqui vários exemplos de casos de amarração amorosa ou amarrações amorosas que eu achei muito ruins, né? Todos eu acho ruins, na verdade. Então tem aquele caso também de uma conhecida minha, né? Que ela, quando convivia ali com a gente em determinado lugar, ela se dizia evangélica e tudo era glória a Deus, amarrado em nome de Jesus. E aí, em certo momento da vida dela ali, ela se separou do rapaz com quem ela vivia. E depois eu fiquei sabendo que ela buscou lá uma mãe de santo para recuperar o cara, né? Para reatar o relacionamento. E aí eu fiquei pensando assim, não, isso aí não pode ser verdade, né? Porque a pessoa chegava ali e dizia assim para mim, eu sou evangélica, não sei o quê, amarrado em nome de Jesus, e não sei o quê, sabe? Esse tipo de frase, de bordões que as pessoas evangélicas fazem. E aí uma outra pessoa, né, me falou isso. E aí eu comecei a refletir, não, aconteceu alguns casos que realmente, né, comprovam. Eu lembrei de certas coisas que foram ditas que realmente comprovam que ali tinha, tinha ocorrido uma amarração amorosa. Bom, vou repetir aqui com tranquilidade, eu não tenho nada que me meter na vida de ninguém, tá? Eu só devo me preocupar com a minha vida, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas que fazem parte da tenda, eu sempre oriento a não fazerem esse tipo de coisa. Cada um faz o que quiser da sua vida, mas eu estou contando isso para as pessoas saberem que nesses casos de amarração amorosa existe aí uma deficiência, uma carência, um problema espiritual, um problema de caráter muito grande, um problema de autoestima, um egoísmo muito grande das pessoas que fazem. E aí as pessoas que decidam se querem ou não fazer. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Não esqueçam de se inscrever no canal. A sua inscrição e o seu like são importantes para a gente continuar gravando. Eu tenho algumas sugestões de títulos, né? Alguns títulos eu não domino muito, mas continue mandando sugestões, eu agradeço. Há vários irmãos que me mandam sugestões. E é isso aí, pessoal. Se você não clicou no sininho de notificações, clique. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.